Muito bem, 12 horas, 18 minutos, meio-dia e 18 agora. Vamos acertando o reloginho, né? Muito bem, meio-dia e 18 agora. Entrevista coletiva com a imprensa, proprietários de terrenos desmentiram, viu? Segundo aqui a fala e o andamento da situação, os proprietários dos terrenos desmentem a prefeita Regina Dubay sobre negociações para aquisição da área para ampliação do campus da UTF-PR. Eles afirmam que nunca receberam uma proposta de administração e que a prefeita nunca tratou pessoalmente do assunto. Então, daqui a pouquinho eu quero trazer essa matéria, o pessoal está ajeitando ela no ponto ali. Numa entrevista coletiva hoje pela manhã, o responsável, conforme eu já falei, por esse lote, está rebatendo algumas colocações apresentadas pela prefeita Regina Dubay. E segundo o proprietário na coletiva, falou para a gente que o que mais chama atenção é esta incoerência, né, de valores. Por exemplo, para os senhores terem uma ideia. Quando a prefeitura lançou o carnê do IPTU para cobrar o IPTU dos proprietários, a prefeitura lançou com o valor de R$ 150 o metro quadrado do terreno. Ou seja, a prefeitura pegou o carnê do IPTU, mandou a cobrança e colocou base de cálculo valor venal, né? R$ 150 o metro quadrado do terreno. Então, se você tem 100 metros, 200 metros, você vai ter que pagar o IPTU com base naquele valor do cálculo. Foi o que a prefeitura falou que vale o terreno lá para pagar o IPTU. Só que na hora de comprar o terreno, na hora da prefeitura comprar, ela disse que o valor do metro quadrado custa R$ 30. Então você vê a diferença. Então os proprietários falaram, peraí, mas para nós pagarmos o IPTU, a prefeitura está dizendo que vale R$ 150 o metro do terreno. Agora, para a prefeitura comprar da gente, para ampliar a UTF-PR, a prefeitura diz que vale só 30. Peraí, mas daí, né? Aí é quantos pesos e quantas medidas, não é mesmo? Então, quer dizer, se é para você pagar, é um preço. Mas se é para eu pagar, aí o preço muda. Então, essa é uma dos questionamentos do pessoal que são os proprietários desse terreno. Mais ainda, a questão da negociação. A prefeita diz que há uma dificuldade em negociar com os proprietários. Os proprietários dizem que a prefeita nunca se interessou em sentar numa mesa de reunião com eles. Só mandou representante, só mandou aí o coordenador e assim por diante. E essa entrevista, ela é uma coletiva, como é um assunto polêmico, é um assunto que ficou um pouquinho extenso, e eu gostaria que as pessoas que querem ver essa situação, que acompanhem o que nós vamos trazer nesse assunto aí, sobre esta polêmica entre prefeitura e proprietários de uma área ao lado da UTF-PR, a área que deveria ser para a implantação dos novos cursos. Caso esta negociação não aconteça esse ano, que tem muitos aí que estão dizendo que não acredita, o curso da UTF-PR a UTF-PR, a cidade de Campo Mourão, a população, podem pagar um preço muito caro por mais uma lambança dos gestores públicos que não entendem ou que não fazem aquilo que deveria ser feito para atender o interesse do crescimento de uma cidade, do crescimento de uma população. Campo Mourão pode perder 3 importantes cursos por conta desta falta de entendimento. Mas vamos ouvir, acho que quem falou com a gente foi o Farrell, né? É o Farrell, que é o proprietário lá do lote. Então, vai dar uns 10, 12 minutos aí, vocês... Hã? Quanto? 16 minutos. Vocês não fizeram a edição, o negócio lá foi feito? Vocês acham que o tempo aqui é baratinho, né? Eu já pago, o tempo já custa caro, né? Mas tem um monte de comercialzeira que o pessoal paga para estar aqui, mais 16 minutos, né? Vocês querem matar eu mesmo, né? Aí tá bom, roda aí, põe na tela aí que eu quero ver. Nós decidimos, no sábado, soltar uma nota de esclarecimento face às contínuas afirmações da prefeita de que quem tem dificultado a busca de uma solução somos nós proprietários. Então, anos seguidos em que a justificativa utilizada para o não desenvolvimento dessa situação recai sobre a nossa responsabilidade, nas palavras dela, prefeita, nós optamos por, nesse momento, realmente esclarecer à sociedade a verdade dos fatos. Então, tudo que deu início a essa questão e a essa discussão
se deve a essa nota de esclarecimento que nós publicamos na tribuna no dia de sábado passado. Muito bem, então vou pontuar aqui essa questão, até porque ela foi à rádio ontem, né, e perguntou, eles estão afirmando que eu menti? Aonde eu menti? Então, sobre a pergunta que ela fez, nós vamos responder em cada ponto daquilo que nós publicamos, onde a nota diz o seguinte: a respeito dos reiterados pronunciamentos da senhora Regina Dubai, prefeita de Campo Mourão, sobre dificuldades no processo de ampliação da área da UTF-PR nesse município, os proprietários do lote 369E, por obrigação e respeito à verdade, esclarecem. Jamais recebemos qualquer proposta de negócio por parte da Prefeitura de Campo Mourão. E essa é a verdade. Nunca recebemos nenhuma proposta. Se ela tem algum documento, alguma proposta que ela nos formalizou, que ela apresente isso e nós retiramos o que nós dissemos. Só que não tem nenhuma, porque nunca recebemos nada nesses 6 anos em que estamos discutindo essa questão. Segundo ponto, sempre estivemos abertos ao diálogo e dispostos a encontrar uma solução para esta questão. Isso é verdade, nós sempre comparecemos quando fomos chamados a tratar sobre esse assunto. A questão é que da Prefeitura não partiu nenhuma iniciativa para nos procurar. Fomos sempre nós quem tomamos a iniciativa de procurar a Prefeitura para buscar um entendimento. Nos anos de 2013, 14 e 15, por diversas vezes procuramos a prefeita para resolvermos essa questão. Porém, sempre fomos direcionados ao senhor Carlos Garcia, à época coordenador-geral do município, que nunca demonstrou interesse em buscar uma solução para este assunto. Entendemos que a ausência da prefeita em todas essas reuniões e sua falta de envolvimento foi uma demonstração clara de desinteresse em solucionar a questão. Então, sempre que procuramos a prefeita e a prefeitura para resolver essa questão, para poder adiantar todo esse processo, sempre fomos direcionados ao, na época, coordenador-geral, Carlos Garcia, que nunca demonstrou boa vontade, tanto é que nós nunca conseguimos evoluir nessa questão. A prefeita nunca se fez presente, ela nunca se envolveu. Então, é verdade isso que realmente, volto a frisar, nunca recebemos nenhuma proposta, apesar de termos procurado por diversas vezes para tentar buscar, né, esse acordo. Diante das inverdades que têm sido veiculadas em diversos órgãos de imprensa pela prefeita a fim de justificar a morosidade no atendimento às necessidades da UTF-PR, em que responsabiliza os proprietários da área pelas dificuldades em se chegar a um acordo, nos sentimos obrigados a esclarecer à sociedade moronense a verdade dos fatos que envolvem este tema. Repudiamos argumentos mentirosos e puramente eleitoreiros com o objetivo de transferir responsabilidade e justificar a falta de competência e interesse da atual administração municipal em buscar uma solução para uma causa de tamanha relevância para a população e nosso município. Então é fato, tá? Nós não somos filiados a nenhum partido, nós não somos candidatos a nada. O nosso único interesse realmente é buscar a melhor solução para a sociedade, para essa questão da UTF-PR e, claro, para nós, porém de uma forma justa. Então, quem tem interesses eleitoreiros não somos nós, é ela. Quem justifica dizendo que nós temos má vontade é ela, quando na realidade nós sempre estivemos abertos ao diálogo e procuramos buscar esse entendimento, porém nunca encontramos essa reciprocidade. Então, para nós acaba se tornando uma situação desgastante, porque dentro do nosso meio, pelas declarações que ela faz nos responsabilizando, nós somos cobrados. Poxa, vocês estão dificultando a ampliação e desenvolvimento do município, uma coisa tão importante quanto a ampliação de uma universidade, né? E nós temos feito um trabalho de formiguinha explicando um por um, né, que isso não é verdade. Chega um momento, e o estopim foi realmente uma entrevista que ela deu na rádio, dizendo que ou vai ou racha, que agora realmente vou desapropriar, porque agora eu vou tomar as medidas legais. Então que ela realmente o faça, né? Desde que ela assumiu o mandato, ela tem essa situação para resolver. Ela fez uma avaliação através da sua comissão, determinou o valor, basta que ela deposite em juízo isso e vamos dar continuidade no processo. Agora, se dentro desses 4 anos de administração dela, onde ela trabalhou com um orçamento de mais de R$1 bilhão, se ela não provisionou o valor para depositar dessa desapropriação, aí realmente é um atestado de incompetência ou, né, fica confirmado que ela não tem o devido interesse em solucionar essa questão. Recentemente, o procurador-geral do município, o Dr. Márcio Beppert, deu uma declaração dizendo que
os sócios proprietários desse terreno estariam com um valor muito alto acima de mercado, por isso a dificuldade de se negociar com o município. Veja, nós nunca avaliamos esse terreno porque não cabe a nós esse procedimento. Quem faz essa avaliação são profissionais da área, com Cresce, imobiliárias. Então, dizer que o valor que nós pedimos é muito alto também não é verdade, porque nós nunca pedimos nada. Nós nunca recebemos nenhuma proposta. Então, jamais eles chegaram e falaram, está aqui 1 centavo pela área. Nunca. Então, nós nunca negamos nenhuma proposta. Nós sempre estivemos abertos ao diálogo. A questão é a seguinte, o Márcio nos parece uma pessoa, bem intencionada, porém, ele não acompanhou todo o histórico dessa situação. Ele não tem condição de poder argumentar sobre uma situação em que ele não acompanhou. O que nós entendemos é que ele, sendo assessor da Regina, como ela própria falou, meus assessores fazem o que eu peço. Cabe a ele, nesse momento, tentar blindá-la e justificar o injustificável. Então, a reunião que nós tivemos na segunda-feira de manhã, como ele afirmou em nota, e foi no primeiro horário, ele agendou no sábado à tarde, após a publicação dessa nota de esclarecimento, entrando em contato com o Paulo, que é um dos proprietários da área, por WhatsApp. Então, nós entendemos que um assunto dessa relevância não pode ser tratado por Facebook, como ele fez, por WhatsApp. Só que, naquele momento, era o que ele tinha em mãos para poder marcar uma reunião na segunda-feira cedo, então mandou o WhatsApp no sábado à tarde, não com o objetivo de resolver a situação. Tanto é que nós tivemos essa reunião, o Ricardo Borges acompanhou essa reunião, a nosso convite, não recebemos nenhuma proposta e realmente ficou claro que o objetivo era tentar abafar o caso para que não se repercutisse à sociedade muroense a verdade dos fatos. Só que uma vez que nós tomamos a decisão de realmente expor o que está acontecendo, desse momento em diante a nossa proposta é que todas as tratativas sejam realizadas de forma pública, que toda a sociedade tenha conhecimento sobre o que de fato está acontecendo. Então, esse é o ponto, que daqui para frente nós vamos abordar. Ela já falou, nós temos aqui documentos de anos em que ela disse que vai tomar as devidas ações judiciais, legais, então que ela o faça, que ela deposite em juízo o valor que ela determinou, que ela avaliou, e que a gente dê sequência ao que tem que ser feito, que o TFPR tenha a sua ampliação, que a sociedade seja atendida na sua necessidade. Essa área relativa à desapropriação corresponde a 1/3 do nosso terreno. Para os outros 2/3 nós temos um projeto de loteamento, onde somos constantemente procurados por empresários que querem montar uma livraria, para poder dar acesso aos alunos e à comunidade universitária, facilitar os trabalhos de todos. Empresários que querem montar um restaurante para poder oferecer alimentação para toda a comunidade universitária ali também envolvida. Existiriam construções que movimentariam o comércio, materiais de construção, pedreiros, eletricistas, encanadores. Então, tudo isso gera um desenvolvimento muito grande para o município. Nós queremos poder dar sequência nesse projeto. Queremos resolver essa situação da UTFPR. Sempre tivemos boa vontade e assim permanecemos. Agora, ela declarou que daqui para frente não tem mais conversa conosco, que a resolução é judicial. Então, volto a afirmar que ela tome a medida devida, que é fazer o depósito em juízo. Possíveis diferenças nós vamos discutir judicialmente e temos plena confiança na justiça e nas leis. Agora, que ela não argumente que ela não pode fazer esse depósito porque ela não provisionou a verba. São 4 anos de mandato, sendo que quando ela iniciou já existia essa situação e ela prometia resolver essa questão. Então, se ela disser que não provisionou a verba, realmente, aí demonstra uma falta de interesse em resolver essa questão e que ela realmente não dá prioridade para esse caso. Ou, realmente, como nós colocamos em nota, é algo de se avaliar a competência administrativa dessa gestão. Inclusive, um fato curioso foi que a primeira reunião que nós tivemos sobre isso, e salvo engano, acho que foi no ano de 2012, no gabinete da prefeita, em que tratamos essa questão, foi logo nos primeiros meses após ela ter assumido a cadeira de prefeita.
ela disse que naquele momento ela não tinha tido tempo de poder avaliar essa questão, porque ela ficou nos primeiros meses corrigindo os erros e tentando organizar tudo que de errado ela herdou da administração anterior, que foi do Nelson Turek. Estávamos nós presentes, naturalmente ela como prefeito, secretários que hoje já não compõem mais a parte administrativa da prefeitura, e o vice-prefeito Rodrigo Salvadori. Então, textualmente, ela afirmou que ela não tinha tido tempo, porque o que ela estava fazendo era corrigir os erros do Nelson Turek. Aguardamos para tentar resolver depois essas questões, e infelizmente, depois disso, não tivemos mais como tratar diretamente com ela. O que nos indica que não foi uma prioridade que ela estabeleceu. Tivemos 4 reuniões na Câmara de Vereadores, as atas estão lá com a assinatura de todos os presentes, ela não compareceu e ninguém representando a prefeita, ou ela própria, conseguiu evoluir essa questão. Como eu disse, não recebemos nenhuma proposta. Segundo a prefeitura, pela comissão, que se não me engano são de 5 representantes, sendo 3 funcionários da prefeitura, eles apontam como R$30 o metro. Para a cobrança de IPTU, a própria prefeitura já divulgou uma nota pública, onde considera o valor de R$150. Imobiliárias profissionais como o Cresce avaliaram em torno de R$110 o metro. Mas é importante frisar o seguinte, nesse momento não é a questão de valores que toma o assunto principal. Como eu comentei, nós estamos abertos a realmente receber propostas, ou sempre estivemos, e evoluir nessa questão. Para nós, se nós formos avaliar como negócio, o melhor seria que nós pudéssemos aproveitar a totalidade da área para o nosso empreendimento. Mas não é esse o nosso objetivo. Nós entendemos que é necessária a ampliação da UTF-PR. Concordamos em ceder essa área, e inclusive existem todos os meios legais para que a prefeitura possa ceder essa área. Tivemos dispostos a encontrar um acordo, a buscar uma solução, mas como eu falei, nunca recebemos nenhuma proposta. Não, eu acredito que seja mais grave do que isso, porque você se omite quando você silencia, quando você não aparece com uma determinada questão. O que ela está fazendo é transferir a responsabilidade. Quando ela está sendo cobrada por algo que ela deveria decidir, ela está apontando o dedo para quem não merece. Então, por 6 anos, suportamos esse tipo de situação e daqui para frente quebramos o nosso silêncio e o que queremos fazer é apenas esclarecer a verdade. E como já dissemos, para cada mentira que for publicada ou divulgada, nós responderemos com 2 verdades. Você acredita que ela está no final do mandato dela esse ano? Tem eleição no final do ano. Acredita que ainda pode haver essa negociação ainda este ano? Veja, mais uma vez eu volto a colocar. A nossa preocupação não é eleitoral, não é em termos de eleição, não é absolutamente sobre esse contexto. O que nós queremos é resolver uma situação que se arrasta há tempos e que é importante para o município e para a população. Se não for possível tratar com ela, nós trataremos com o próximo administrador. Temos certeza que pior do que está, não fica. Então acreditamos e temos esperança que encontraremos uma solução. Porque basta bom senso e boa vontade. E isso nós temos. Segundo o assessor de imprensa, estão dizendo que vocês estão querendo culpar a prefeita e jogar a responsabilidade para cima dela, sendo que os assessores estão atendendo vocês sobre esta área. Perfeito, eu volto a frisar. O César Ferreira é o coordenador geral do município. Ele ocupa hoje o cargo que o Carlos Garcia ocupou. O Márcio soltou uma nota no Facebook, nos convocou através do WhatsApp. Achamos que não é a forma mais profissional disso acontecer. Inclusive na nota o Márcio colocou, está aqui, o Paulo tem as informações, pode mostrar, onde ele, marcando a reunião para segunda, apontou que temos que resolver essa situação, senão não ficará bom. Nós não entendemos exatamente o que ele quis dizer com isso. Embora a prefeita fale que os assessores fazem o que ela manda, talvez ela própria possa explicar. O fato é que, no nosso entendimento nesse momento, ela busca, através dos assessores que não têm autonomia para resolver essa questão e nem acompanharam esse caso desde o início, blindá-la sobre algo que ela realmente não demonstra boa vontade e, ao que tudo indica, não tem interesse em solucionar. Então, se essa situação, se a ampliação da UTF-PR, se a criação dos novos cursos é importante para a sociedade,
cabe a ela, como prefeita, chefe do executivo, estabelecer o que é prioridade, o que ela considera importante, né? Se ela, né, continuar mandando seus assessores, que mudam de tempo em tempo e que, embora possam ter boa vontade, não têm o conhecimento do caso, porque não acompanharam desde o início e nem têm autonomia para decidir essa questão, é porque naquele determinado momento ela vai estar tratando de um outro assunto que no entendimento dela é mais importante. Mas eu entendo, né, que nesse momento, quando ela disse que agora ou vai ou racha, que ela vai tratar de forma judicial, eu tenho certeza que a forma que ela vai procurar resolver essa questão é fazendo o depósito judicial, que com certeza ela deve ter se preparado para isso, face ao tempo que isso tem percorrido e ao orçamento de mais de R$1 bilhão que ela administrou durante esse período, né? E, como comentei, nós temos total confiança na lei e na justiça. Muito bem, está aí então a palavra aí de um dos diretores deste grupo, que detém aí a propriedade deste terreno, que é esses chamados aí em torno de 58 mil metros quadrados ali ao lado da UTF-PR. Então o que os proprietários deixam claro, inclusive o Farrell aí, um abraço ao Farrell e toda a equipe lá, o doutor Napoleão, Paulo Poio, Farrell e os demais proprietários, que eles em nenhum momento são contrários à venda do terreno para a prefeitura, para a implantação dos cursos da UTF-PR. O que eles estão dizendo é demonstrando a insatisfação pela falta de interesse do município na busca da resolução desse problema. Aí fica empurrando para um lado, dizendo que procurou os proprietários para negociar. O Farrell está dizendo que em nenhum momento fomos procurados oficialmente pela prefeita, né, para negociar. E aí quando se manda os seus assessores, muitas vezes falta o quê? A palavra final, que é a canetaço da prefeita. Ela que tem que estar junto. É um assunto de extrema importância, é um assunto que muda o contexto de uma cidade, a implantação de 3 novos cursos para uma universidade. Quantas e quantas cidades pelo Brasil afora não estão correndo atrás de uma faculdade, de uma universidade? Estamos aí esperando o tal do curso de medicina. E agora o UTF-PR com 3 novos cursos aprovados, aguardando só a doação do terreno, para que a universidade construa, para que coloque os cursos para funcionar, e está há 4 anos pelo mesmo nesse imbróglio, nessa situação de lá e cá, lá e cá. Então, depois, senhora prefeita Regina Dubay, quando a senhora recebe críticas, quando as pessoas falam desta sua gestão um tanto embaraçosa para definir alguns assuntos de interesse da população, aí a senhora fica brava com a imprensa, a senhora reclama. Mas, prefeita, administrar uma cidade não é administrar o quintal da sua casa que a gente faz o que quer, não. A senhora está administrando uma cidade que tem uma população estimada em 100 mil habitantes. Muitas vezes Campo Mourão, muita gente diz que Campo Mourão não cresceu o tanto que deveria ter crescido, porque algumas famílias tradicionais antigas aqui, com todo respeito a elas, fizeram desta cidade o quintal, a extensão do quintal da sua casa. Aqui pode, aqui não pode, aqui eu mando, aqui entra quem quer, não entra quem eu não quero. E aí Campo Mourão ficou aqui encravado. Uma cidade que é um centro-oeste do Paraná, com entroncamentos, com locais aí com situações que poderiam fluir muito mais o crescimento, não. Travou por conta de interesses particulares, por conta de brigas particulares, que ficou a cidade esquecida para trás. Aí você olha Maringá, a 90 quilômetros daqui, com mais de 400, quase 400 mil habitantes, um polo aí que não se discute o crescimento de Maringá. Você vai a Cascavel, indiscutível Cascavel. Você olha Cianorte, só indo para frente. Você olha o Marama, nem se fala. E nós aqui, perdendo o crescimento, perdendo a evolução, por conta de algumas gestões que ficam nessa picuinha aí. Por esta situação, se nós não conseguimos resolver a compra de um terreno para aumentar 3, 4 cursos aí numa universidade, vamos resolver mais o quê? Aí a senhora fica brava, aí a senhora quer botar a culpa nos outros. A culpa é da imprensa, a culpa... Aí eles falam o seguinte, aí o que eles pregam? Não, porque tem um grupo político que não deixa a cidade crescer, porque quando tem um grupo político no poder, o outro atrapalha. O que está atrapalhando? Quem se atrapalha é quem está na gestão pública.
Eu acho que não existe forças maiores para resolver problemas de uma cidade de quem realmente tem, de quem detém o poder da caneta para resolver as coisas. Agora, as pessoas se atropelam e caem pelas próprias pernas. Prefeita, é muito simples. A UTF-PR pediu os cursos, o MEC aprovou, o município precisa da parceria de ajudar. Era simples. Se a senhora tivesse há 4 anos atrás, quando houve o pedido lá, dá o canetaço, o seu assina lá, desapropria o terreno. Como outros prefeitos fizeram. Como na gestão anterior de Rubens Bueno de Itaúí, ele precisava construir uma rodoviária nova, desapropriou o terreno, bota a rodoviária lá e depois vamos ver o que dá. Tem outras ações que precisa, vai lá, desapropria, depois briga na justiça, no bom sentido, e resolve a coisa. Agora fica aí, esse desgaste para lá e para cá, a senhora se desgastando politicamente a sua imagem, que a senhora de inteligente, parece que a senhora não tem nada, que se a senhora fosse inteligente, a senhora não precisava passar por os desgastes que a senhora está passando aí. Agora, desgasta, fala uma coisa, outro fala outra. Muitas vezes, quando fala assim, desmentir, quando a gente está desmentindo alguém, é porque alguém falou uma mentira, não é mesmo? A senhora sofre esses desgastes e, no final das contas, o que a senhora vai ter que fazer? Desapropriar o terreno e lá na frente, seja a senhora ou seja outro prefeito, vai ter que pagar a conta. Mas este pagar a conta é com o dinheiro de quem? É dinheiro público, é dinheiro da população, é dinheiro do povo, é o povo que está pagando, não é o gestor público. O gestor público tem os atos e quem paga pelos atos, pelas consequências deles, é o povo que recolhe imposto. Então, se a senhora tivesse tido um pouquinho mais de coerência, um pouquinho mais de tranquilidade, se a senhora realmente quisesse administrar para levar o seu nome para cima, a senhora já tinha desapropriado, já tinha chamado os proprietários para conversar, já tinha resolvido isso aí numa boa conversa muito amistosa. Agora, parece que vocês preferem criar conflitos do que resolver problemas. A administração da Regina Dubai cria muito mais conflitos do que resolve problemas. E aí, a senhora depois fica se passando por bonzinha e ainda pleiteando uma futura reeleição sua. Então, essas coisas aí, o povo é que vai julgar se a senhora tem competência ou não. Na matéria do Farrell, o Farrell disse aí que para ele é uma incompetência pública este problema aí que não se resolve. Aí é Farrell Piantini, o proprietário do terreno, que falou agora há pouco. Aí você fica vendo, a senhora teve problema com o GAECO, a senhora teve problema aí com a administração pública dos coordenadores, a senhora teve problema com a iluminação dos postes públicos, a senhora tem uma série, a senhora mandou bloquear os bens da família Tezelli por birra, que a senhora não precisava passar por desgaste, a senhora persegue as pessoas e aí não resolve os problemas. Olha na tua administração o quanto a senhora teve de desgaste de uma série de situações. Por quê? Por quê? Sabe que é mais, quando você chega ao poder para fazer uma cidade crescer, para fazer as coisas melhorar, para melhorar a vida do povo, ou você chega ao poder para pisar na garganta dos mais fracos e oprimidos? E a senhora quando a senhora está fazendo esse tipo de imbróglio, essa situação, a senhora está plantando o quê? A senhora está esperando o quê? Que a população vai esperar o quê? Prefeita, o desgaste é todo seu. A cidade perde com isso. Porque o desgaste é seu, mas o prejuízo é da população. É o povo que vai sofrer, é o povo que fica todo dia almejando uma Campo Mourão melhor, é o povo que está esperando 3 novos cursos da UTF-PR, mas que não sai porque o município de Campo Mourão não tem competência para resolver o problema de um terreno. Enquanto muitos municípios abrem as portas para escolher terrenos para implantar uma empresa ou universidade e correm atrás da liberação de cursos, nós temos 3 cursos aprovados para Campo Mourão, mas infelizmente estamos se matando com a própria faca da cozinha, dentro de casa, porque não conseguimos resolver o problema aqui dentro. Então, infelizmente, é lamentável, é triste, né? A gente vê uma situação como essa e a cidade pagando um preço caro pelas escolhas que faz. Então, cada escolha tem uma renúncia. Se você escolhe algo para a sua vida, você tem que renunciar a outro. Se você quer ir para a vida da bandalheira, você tem que renunciar à tua vida de casamento. Se você quer casar, você tem que renunciar à festa, não é mesmo? Então, cada escolha é uma renúncia. Nós escolhemos uma pessoa para administrar a cidade, agora nós temos que, infelizmente, cruzar o braço, abaixar a cabeça e aguentar algumas situações que acontecem, né? E aí nós ficamos à mercê dessa situação. Vamos torcer
para que ainda depois de todo esse desgaste, depois da prefeita vai na rádio e fala uma coisa, aí o pessoal dá entrevista para o jornal, dá entrevista para a televisão, cria tudo esse imbróglio, todo esse desgaste, todo esse toma lá da cá, e no final das contas vai ter que fazer o quê? Ou assina o papel e desapropria, compra o terreno do pessoal, ou vai levar um monte de, eu diria, de cobranças, né? Vamos falar o português claro, vai levar muito cacete, vai levar muita paulada no sentido da cobrança da população por perder. Será que vamos esperar o MEC cancelar 3 cursos para o TFPR por conta de uma falta de entendimento entre a prefeitura? Os proprietários em nenhum momento eles disseram aqui, ó, não queremos vender, somos contra. Não, pelo contrário, segundo o Farrell, já colocaram à disposição, já disseram até, desaproprie, faça isso, faça o que a senhora devia ter feito lá atrás. Depois a gente discute lá na frente para a justiça quanto é que nós temos que receber, mas primeiro desapropria a obra e toca o pau para frente aí a implantação dos cursos. Nem isso não fazem. É lamentável, é triste, né? E a gente fica vendo essas coisas aí sofrendo, o povo sofre com isso. Mas é isso aí, população de Campo Mourão, é por isso que vocês têm que observar e ver bem quem é que nós colocamos para gerenciar os recursos de uma cidade. Porque Campo Mourão nada mais, nada é do que uma empresa grande, embora seja uma pública, mas é uma empresa. Campo Mourão é empresa, trata-se como uma empresa. E aí o prefeito está lá para quê? Para gerenciar e dar as ordens para que esta máquina, que chama-se povo de Campo Mourão, possa ser melhor atendida, possa crescer, possa evoluir. Que jeito que nós vamos crescer e evoluir quando temos algumas pessoas que têm o objetivo de tocar a cidade, mas muitas vezes com a mente pequenininha. Tem que abrir a mente, tem que ver que a coisa realmente não funciona do jeito que alguém quer, não.